A comida ninguém está aguentando mais comprar. Famílias inteiras morando no meio da rua, dizendo claramente que não vai cuidar das pessoas. O que está dizendo o presidente quando diz isso para uma nação brasileira? O Brasil está acordando que o que nós estamos vivendo é um pesadelo com esse governo. Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Entre Linhas, que é esse programa do canal em que a gente conversa com pessoas que considero eu que são fundamentais para se compreender o Brasil, para compreender o mundo e que tem muito a nos ensinar. Antes da gente começar mais esse episódio do Entre Linhas, eu gostaria de te pedir uma coisa. Se você puder, se inscreva no canal, dê o seu like se gostar da entrevista, tenho certeza que você vai gostar. Compartilhe o vídeo, comenta, os seus comentários são importantes também para a gente saber o que você está achando e também para que outras pessoas possam chegar até nós. Então muito obrigado por estar aqui conosco. E hoje é um dia especial porque hoje a entrevista é com uma das figuras mais importantes da política brasileira. Eu não falo do contexto atual, eu falo de uma das pessoas mais importantes da história da política brasileira, e eu estou falando aqui da deputada federal, hoje deputada federal, mas tem uma longa trajetória na política, que é a deputada federal Benedita da Silva. A deputada federal Benedita da Silva, ela entrou na vida política, começa ali no início dos anos 80, foi vereadora, enfim, comandou políticas de assistência social e direitos humanos, tanto em secretarias locais quanto em ministérios, participou ativamente dos governos Lula, né? Em mandatos eletivos ela foi senadora, foi deputada, vice-governadora, governadora do estado do Rio de Janeiro entre 2002 e 2003. E foi durante esse mandato, numa decisão inédita, que Benedita nomeou 20% de negros para o primeiro escalão e implantou a lei de cotas na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então eu tenho muita honra de conversar com a deputada federal Benedita da Silva. Muito obrigado, deputada, é uma honra estar aqui. Estou feliz demais, estou assim, enfim, estou muito feliz, estou alegre demais de ter você, a senhora, aqui. Olha, Silvio, é um orgulho para mim também poder estar aqui conversando contigo. Eu dizia que eu perguntava para a minha assessoria, mas é ele mesmo? Sim, ele quer conversar com você. Eu disse, eu não acredito, eu sou uma fã, eu quero conversar com ele também, que ótimo, viu? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo. Eu sempre falo para as pessoas que eu entrevisto aqui, que geralmente eu falo assim, que eu quero esperar acabar a pandemia, falo no final, para poder abraçar a pessoa, mas eu quero falar antes já. Assim que acabar essa pandemia, eu quero dar um abraço na senhora, porque é com profunda alegria que eu a tenho aqui. Eu gostaria de começar a conversar, a sua trajetória política, deputada, se confunde com a própria construção do período pós-ditadura no Brasil, e mais do que isso, né, se confunde também com o período em que a militância do movimento negro, do movimento social, ela também alcança um outro patamar por conta da Constituição de 88, né? A participação no movimento negro, a participação de pessoas muito próximas da senhora nos anos 80, que teve uma militância muito qualificada e também ao mesmo tempo capaz de pensar não só a questão racial, mas que pensou o Brasil. Estou falando aqui, por exemplo, de Lélia Gonzalez. E aí o seu papel fundamental também na Constituinte, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco, fizesse um panorama do que foi esse momento, essa construção política no início, né, da sua trajetória, mas que tanta importância teve no Brasil. Como é que foi isso, esse início da militância, essa construção que leva também a conquistas importantes do movimento negro que estão na Constituição de 88, e não só para o movimento negro, mas para o Brasil inteiro? Eu tenho uma trajetória, primeiro uma trajetória muito do movimento social, né? Você conhece um pouco a minha história, da favela de Chapéu Mangueira, onde morei 57 anos,
e ali comecei a dar os primeiros passos, né, para organizar realmente a minha cabeça, né? Você não tinha uma proteção do poder público para que você pudesse ter alguma perspectiva de melhorar, não socialmente, mas melhorar enquanto indivíduo, suas condições precárias de moradia. Essa luta foi uma luta que nos levou a entender que não bastava só eu dizer que socialmente não tinha saneamento, não tinha nada disso, porque ninguém ia chegar se eu não tivesse o mínimo de organização. Foi quando eu conheci Lélia Gonzalez, né, dentro desse movimento. Aliás, a pessoa que me levou para conhecer a Lélia, fantástica, também já faleceu, que era o Hermógenes. O Hermógenes começou a trabalhar comigo no meu primeiro mandato de vereadora, e ali ele começou a me levar para o chamado movimento negro organizado, que até então o meu movimento era o movimento negro da favela, né, misturando ali o social com o racial, fazendo aqueles debates. Então, eu fiquei bem robusta com a Lélia Gonzalez, e ela foi uma pessoa que, didaticamente, né, ela me colocou em condições de fazer as conversas, os debates de alto nível, né? Eu tinha duas mulheres fantásticas, era a Lélia Gonzalez e o Désia Medeiros, que era professora também, ela era presidente do Sindicato dos Professores na época. Foram as duas mulheres, assim, duas mulheres negras fantásticas, extraordinárias. Eu e o Hermógenes éramos do mesmo partido, então nós tínhamos uma relação muito partidária, né, no nosso trabalho, na nossa militância. Nós tivemos uma grande oportunidade, que eu quero dizer que foi na Assembleia Nacional Constituinte. Foi ali que nós fizemos uma articulação nacional, né, também. Aí tinha o MNU, tinha o IPCN, tinham outras entidades negras, que começamos, né, as pessoas com todas elas com expertise na questão jurídica, constitucional. Foi um congressamento, né? Eu acredito que nós ficamos numa assembleia permanente e com isso nós fizemos, né? Tivemos ali a oportunidade de colocar na Constituição Federal algumas, né, leis que aí, algumas delas ainda sequer eles conseguiram regulamentar, mas outras, como a questão da participação, a história da África, a questão das cotas, que nós falávamos que era chamada as ações afirmativas, né, o crime inafiançável do racismo, que é a Lei K.O., nós fomos ali, o direito da trabalhadora doméstica, que se regulamentou muito depois, mas na Constituinte nós já estávamos defendendo, porque ela é o símbolo, né, da escravidão no Brasil, e até hoje, né, mais recentemente, você soube do nosso caso aqui, né, no Rio de Janeiro, da trabalhadora que estava trabalhando já não sei quantos anos na casa, e o dinheiro que ela via era da latinha, e assim mesmo os patrões pegavam, e agora com o auxílio emergencial, eles receberam o auxílio emergencial, dizendo para ela que ela não tinha os documentos para receber o auxílio, eles recebendo o auxílio emergencial dela, dizendo essa coisa é uma coisa muito séria, né? Então, a nossa militância é essa, ela é constante. Eu acho que a luta pela ação afirmativa, pelas cotas raciais, foi uma estratégia muito inteligente, construída pelo movimento negro do final dos anos 70 para os 80. Por quê? Porque um dos mecanismos de desigualdade social no Brasil passa pela desigualdade educacional também. Não só do ponto de vista da formação técnica, mas também do ponto de vista da ideologia. Ou seja, o processo de racialização no Brasil, de fazer com que alguém seja tido como branco ou como negro e que mereça mais ou menos espaço, está justamente no fato de você poder acessar alguns espaços de poder, e o ensino superior no Brasil sempre foi tido como um espaço de poder e de privilégio. A partir do momento que o movimento negro começa a reivindicar estar
nesses espaços que legitimam, né, o fato de alguém ocupar espaço de poder, isso dá uma bagunçada nesse processo de racialização. Porque é muito difícil alguém dizer assim, falar assim, porque quando a gente fala assim, gente, eu só quero estudar. Como é que alguém vai dizer assim, não, estudar a gente não vai deixar? Se você fala assim, não, eu quero dinheiro, eu quero que haja uma divisão de renda, eu quero estar no espaço de poder, aí o sujeito fala assim, opa, aí não. Aí eles colocam a meritocracia. Mas como a educação é tida como uma espécie de preparação para que você possa ser reconhecido como alguém de mérito, então fica difícil o sujeito bloquear. Então a minha tese é essa, que foi uma jogada de gênio essa, do movimento negro, né, no final dos anos 70, 80, reivindicar espaço no ensino superior, né, porque justamente é um espaço de legitimação da desigualdade social no Brasil. Na verdade, nós não entramos com ações afirmativas por simplesmente, nós entramos lá com o pacotão da reparação. Mas é óbvio, ululante, de que, naquele momento, né, com aquele universo que nós tínhamos lá, nós éramos apenas 5 parlamentares assumidos que pegamos essa questão e levamos adiante, eu, Paulo Paim, Edmilson Valentim, Caó e o Leonélio. Era essa a nossa turma, Leonélio da Bahia. Então, nós tivemos ali o movimento negro do Brasil inteiro que se mobilizou e que nos sustentou para essas propostas. Aí nós avançamos na questão da educação, né, na Constituição, mas ainda perdemos muita coisa. Agora, para mim, naquele momento, o ensino da história da África foi fundamental para o currículo escolar brasileiro. Como eu sei sobre França, eu sei sobre Estados Unidos, eu sei sobre Alemanha, agora eu não posso saber sobre África? Que história é essa? Mas foi uma coisa muito interessante e que depois, né, no governo de Lula, isso tornou uma realidade. A educação que o movimento negro buscou, né, e continua buscando ainda, é uma educação libertadora, é como a cultura, é revolucionária, dá uma liberdade que a gente precisa ter. Como é que a senhora vê a situação das mulheres na política, considerando, obviamente, o recorte racial das mulheres negras, mas considerando também que assim, tem mudado o perfil, né? A gente vê que as lutas produziram avanços, ainda que esses avanços ainda não sejam o suficiente, e ainda que outros perigos, como por exemplo a violência política, né, estejam cada vez mais frequentes, né? A senhora é do Rio de Janeiro, a senhora sabe muito bem o que eu estou falando, sabe melhor do que eu estou falando, o que significa a violência política no contexto da cidade do Rio de Janeiro. Então eu queria que a senhora falasse um pouco da sua experiência enquanto mulher negra na política, né, que viu todo esse movimento, que continua. A senhora passou por todos esses momentos, né, desde o momento inicial, né, até o momento. A senhora participou ativamente das transformações, é responsável em boa parte pelas transformações que abriram caminho para as mulheres negras hoje, mais jovens, que estão chegando agora, para poder participar da política. Como é que a senhora vê esse momento? Como é que a senhora passou por isso? Quais as perspectivas que a senhora vê para a participação das mulheres negras no Brasil, na América Latina em geral? Ou seja, como é que a senhora enxerga isso? Olha, Silvio, eu começo a dizer que foi uma questão muito difícil. Principalmente, é difícil para as mulheres e principalmente para as mulheres negras. Você sabe que o poder no Brasil ainda continua sendo masculino, branco e rico. Então, isso, para a mulher, que é uma tradição de um mundo masculino, é uma coisa muito, muito, muito difícil. E se tratando da mulher negra, é mais ainda. Né? Essa coisa cultural que marcam as mulheres, marcam principalmente a mulher negra. A mulher negra advinda lá de onde? Né? Da senzala, aquela mulher que servia, aquela mulher que foi um objeto sexual do filho do senhorzinho. Essas coisas da tutela, da incapacidade delas estarem discutindo, por exemplo, um desenvolvimento econômico com o país. Elas estão restritas às ações sociais
voltada para as questões mais domésticas. Como é que chega uma negra nesse espaço? No menor espaço, vamos assim dizer, que não é tão menor, porque todo político deveria passar pela Câmara de Vereadores, que é a base, porque ninguém mora na União ou no Estado, a gente mora no município. Então, você tem essa relação mais direta dos seus conflitos, inclusive seus conflitos, seu conflito de classe, racial, se dá no seu município. É ali que você tem a dimensão da coisa. É ali que falta, né, a favela e o asfalto. Então, a partir dali, eu comecei a ver, eu nunca entendia, né, essa disputa desnecessária, porque eu achava o seguinte: não, é o povo quem escolhe, né? Não vai ter. Por que eu vou disputar com alguém se é o povo que escolhe? Está lá, está meu nome, está de todo mundo. Não, as coisas não são bem assim, né? Existe uma disputa porque existe um projeto aí, um apartheid político, existe um apartheid racial, é uma situação de classe, então muito, mas muito mais difícil para a mulher chegar. Tanto assim que na Câmara do Rio de Janeiro, eu fui a primeira mulher negra, depois levou não sei quanto tempo para chegar a Jurema Batista, depois levou mais 10 anos para chegar a Marielle. E você viu a situação da Marielle. Na campanha, 2 mulheres foram mortas, 2 candidatas foram mortas, né? E as ameaças que hoje surgem nas pessoas que têm, nas mulheres, principalmente negras, que estão hoje nesse espaço. Quando nós começamos a fazer essa disputa de poder, de espaço, de disputar na sociedade essa representatividade, as coisas mudaram. O racismo acirrou, ele veio, saiu do armário, como a gente está dizendo agora. Então, não é fácil, e a política, como é um dos instrumentos que se perpetua, né? Essa questão de quem manda, mas nós temos que fazer esse enfrentamento. Deputada, e o que está acontecendo nesse país, deputada? O que está acontecendo? Gente, o que está acontecendo? O apocalipse. Mas a senhora, como a senhora como lê a Bíblia, e como eu também leio, né? A senhora sabe que Apocalipse não é o fim, né? O Apocalipse é o novo começo, né? Porque as religiões têm o Apocalipse, o Ragnarok, ou seja, o Apocalipse não é o fim, o Apocalipse é o novo começo. Está começando com uma outra coisa que a gente não sabe o que vai ser. O que está acontecendo, deputada? Me fala para a gente poder entender o que está acontecendo. Olha, primeiro, né, um golpe que foi dado, né, a essa nação, porque não foi dado apenas a um partido, a uma pessoa. A nação brasileira perdeu com o impeachment de Dilma. Entrou Michel Temer. Michel Temer fazia parte do acordão de derrubada. Foi uma trama para entregar o país. Sabia que com Dilma e Lula não iriam entregar esse país como eles entregaram. Então, eles colocaram o país na oferta do dia, por suas pretensões políticas e econômicas, que não venham me dizer que eram só uma pretensão política para alguém virar juiz ou para alguém virar ministro. Precisava fazer o que fizeram com o Brasil. Se as empresas tinham corruptos, prendam os corruptos e deixam os empregos. O governo já não tinha investido nessas empresas, elas não estavam com o seu trabalho em andamento. Então, prendam os corruptos e garantam emprego no Brasil. Aí chega uma pandemia, num governo irresponsável, que acha que é uma gripezinha. E esse governo não faz o seu dever de casa no tempo devido. Faz uma reforma trabalhista que tira direito dos trabalhadores, acaba praticamente com a organização sindical, tira os direitos das mulheres, faz uma reforma da Previdência que acaba com os benefícios. O que é isso que está acontecendo? Uma trama contra o país. E aí você vê transparentemente que eles saíram do armário. É fascismo, é neofascista, não é um projeto neoliberal, é um projeto que eu chamo de eugenia, que estão acabando com os negros, estão acabando com as mulheres, estão acabando com os pobres. E com a pandemia, não se investir ideologicamente dizer
que não pode vacina da Cuba, não pode vacina da China, não pode vacina da Rússia. São famílias, são sonhos, são esperanças. Isso que está se matando. E o governo não se mexe. E parece que o Brasil ficou numa inércia, porque eles montaram realmente uma farsa. É como Lula disse no seu discurso, foi a maior farsa, mentira montada nesses 500 anos do Brasil, para condenar um homem. Se você pegar alguns pronunciamentos meus, logo que começou a Operação Lava Jato, eu disse que estavam sendo torturados para falarem contra o Lula e que famílias estavam sendo ameaçadas. Diziam que não. Diziam que é isso, que nós éramos corruptos mesmo, que Lula era o chefe da quadrilha e que nós estávamos nisso. E agora você vê isso, o Brasil está acordando. O Brasil está acordando, porque o que nós estamos vivendo é um pesadelo com esse governo. Nós estamos vivendo um pesadelo. Maior índice de desemprego. A comida ninguém está aguentando mais comprar. Nós vamos ter uma carestia. Famílias inteiras morando no meio da rua. Mudando todos os projetos e programas sociais. Dizendo claramente que não vai cuidar das pessoas, porque dizendo claramente não vou cuidar de vocês. Ao ponto de um governo dizer que tem muita gente nascendo, que não pode nascer tanta gente assim, quem não pode ter filho não deve ter filho. O que está dizendo o presidente quando diz isso para uma nação brasileira? Aí você pega o Luiz Inácio Lula da Silva, tira mais de 36 milhões de pessoas da miséria, né? Coloca a indústria naval para funcionar, cria Minha Casa Minha Vida, luz para todos, bota cisterna, né? Bota nossos negros e negras na universidade, se formam em doutores. O Brasil vai para a quinta potência, deixa 350 bilhões de dólares na reserva. O que é isso? Sai do Fundo Monetário Internacional, distribuição de renda, de conhecimento, oportunidade, não interessa. Não interessa para essa elite. Então, ela é capaz de fazer isso. Eu espero que a gente tenha acordado desse pesadelo e que a gente possa agora se organizar para mudar isso que está aí. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Eles andam dizendo um versículo bíblico, mas eles não têm nada a ver com esse versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que eu tenho para te dizer. É isso aí. Com isso, acho que a gente não podia terminar de maneira mais contundente esse Entre Linhas. Deputada, eu queria dizer da minha alegria, quero agradecer muito, dizer que sou seu fã, seu admirador, a senhora é uma inspiração, né, para todos nós, e acho que em meu nome, né, em nome da minha família, né, eu quero agradecer a senhora. A senhora é uma das responsáveis pela sua luta, por tudo aquilo que eu conquistei, né, por tudo aquilo que eu tento ser. Acho que é um modelo de luta, de compromisso com o outro, um modelo ético, né? Ou seja, eu acredito muito nessa história de que a gente aprende muito olhando, né, os bons exemplos, né? A gente tenta sempre se mirar nas pessoas que nós consideramos que são faróis, né? Acho que a senhora é isso, para mim pessoalmente. Então eu quero em meu nome, em nome de todos os meus aqui, agradecer pela sua vida, né? Agradecer pela sua luta. Tá? Mais do que a sua presença nesse programa, agradeço pela sua existência. Obrigado, deputado. Eu estou muito, mas muito feliz de estar aqui com você, de verdade, sabe? Gostei demais. Olha, estou à disposição. Espero que a nossa conversa, para mim, tirei bastante proveito, né? Continuo acompanhando aí, continuo te acompanhando, lendo você, né?
é muito bom, e que a gente também possa, é uma das coisas que me preocupa muito, e que a gente precisa estar produzindo cada dia mais, é essa questão para nossas crianças negras, sabe? As nossas crianças negras. A literatura para nossas crianças negras. Elas precisam cada dia mais. Muitíssimo obrigado. Então, quero agradecer a você que ficou aqui com a gente, ouviu esse papo maravilhoso com a deputada Benedita da Silva, que muito nos honra, né, por ser brasileira, por ser uma mulher negra. Então, obrigado a você que acompanhou essa conversa. Então, esse foi mais um Entre Linhas. Quero te pedir novamente para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Valeu!